Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Estou mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está fazendo o estudo da trigonometria. É isso, trigonometria voltada para os alunos do ensino médio. Tá? Lembrando que já tem algumas aulas a respeito desse assunto, inclusive a parte básica que se estuda lá no ensino fundamental, e nós já também, a parte que já é do ensino médio, já tem material lá disponível na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube, importante que você vá conferir as aulas. Galera, na aula passada a gente falou aqui do ciclo trigonométrico, né? A última aula que nós falamos, porque a trigonometria que nós vamos estudar é a trigonometria no ciclo trigonométrico. Tá? Lembrando que eu coloquei essa figura aqui, ó. Tá? O ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário, né? Que ela é inserida no plano cartesiano. Tá? Nós temos aqui nosso plano cartesiano. Certo? Falamos do ciclo trigonométrico, falamos dos arcos, né? Dos quadrantes, por exemplo, aqui no ciclo trigonométrico você tem aí 4 quadrantes. Tá? E cada pedaço dessa circunferência é chamada de arco, não é verdade? E os arcos aqui, elas sempre começam nesse ponto A, certo? E aí tem extremidade ao longo aqui da circunferência, ao longo do círculo, podendo ter um arco que esteja no primeiro quadrante, no segundo quadrante, né? Terceiro ou no quarto quadrante. Tá? Então isso aí tudo nós já falamos aí na última aula, extremamente importante que você acompanhe essa aula, porque se você não entender o funcionamento do ciclo trigonométrico, você vai ter dificuldade de estudar a trigonometria, tá? Porque todo o assunto vai estar inserido aqui nessa figura, certo? Então falamos de arco, tá? Falamos inclusive de como se mede um arco, né? As formas de medir um arco, que pode ser em grau, pode ser em radiano, pode ser em grado. Nós vamos usar mais aqui o grau e o radiano para medir nossos arcos. Ok, galera? Então, hoje, a aula de hoje, nós vamos falar de arcos côngruos ou arcos congruentes. Né? O que são entender esse conceito de arco côngruo ou arco congruente? Quando eles são côngruos ou congruentes. Tá? Como eu transformo um arco ou determino um arco côngruo a um que eu já tenho. Tá? Então, isso aí que a gente vai ver na aula de hoje. Beleza? Então, venha para cá. Olha só, definição, conceito de arcos côngruos. Os arcos são congruentes ou côngruos quando possuem a mesma extremidade. Eu sou como assim? Vamos supor que eu tenho aqui um arco, que todos os arcos partem dessa origem aqui, e aqui eu tenho um extremo, né, bem aqui nesse ponto P, certo? Então eu tenho um arco que vai de A para P. Acontece que eu posso ter um outro arco que dá uma volta completa e para no mesmo ponto P, certo? Eles têm medidas diferentes, mas eles têm a mesma extremidade, tá? Então esses arcos que têm a mesma extremidade, parem no mesmo ponto, eles são chamados de côngruos ou congruentes, certo? Então a gente vai ver como é que eu calculo, como é que eu determino, ok? Então, ok, pessoal, então o conceito é esse, um arco é côngruo ou congruente ao outro quando ele possui a mesma extremidade, ele para no mesmo lugar. Pode ser que ele dê mais voltas, pode ser que dê 2 voltas, mas para no mesmo lugar. Então, esse arco que deu várias voltas e parou no mesmo lugar de um arco que parou logo aqui no ponto P, eles são arcos côngruos, eles são arcos congruentes. Eles vão ter, por exemplo, o mesmo valor de seno, de cosseno e do tangente. Certo? Beleza, uma observação. Convém trabalharmos com arcos de primeira volta no sentido positivo. Caso isso não ocorra, determinamos o seu côngruo de primeira volta. Olha, quando nós trabalhamos aqui com arco, galera, é interessante que esse arco esteja entre 0 e 360 graus. Tá? É conveniente, é mais fácil, é mais simples você trabalhar com os arcos de primeira volta positivo. Na aula de ciclo trigonométrico, eu falei para vocês que os arcos que estão no sentido anti-horário,
eles são arcos positivos. E quando o arco está no sentido anti-horário, eles são arcos negativos. Então é sempre conveniente na trigonometria, quando eu estiver estudando trigonometria, que eu trabalhe com arcos de primeira volta positivo, porque o cálculo fica mais simples. Tá? Caso eu tenha um arco que não esteja na primeira volta, por exemplo, se eu tiver um arco com mais de 360 graus, olha, se tem mais de 360 graus é porque ele já deu uma volta completa e parou em algum lugar. Então, ao invés de eu trabalhar com esse arco que deu várias voltas e parou no mesmo lugar, eu trabalho com o côngruo dele, com o congruente dele de primeira volta. É isso que a gente vai fazer aqui, porque isso facilita minhas contas. Okay? Então, convém trabalharmos com arco de primeira volta no sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Caso isso não ocorra, certo? Determinamos o seu arco de primeira volta. Tá? Então, como é que eu faço isso, professor? Como se eu tiver um arco aqui que passou de 360 graus, tá? Como é que eu faço para determinar o que é congruente a ele, mas que está na primeira volta? Olha, quando o arco é positivo, galera, o cálculo é bastante simples. Você vai fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui o 480 graus e vou dividir esse 480 por 360. Certo? A partir desse momento, quando eu faço essa divisão, o quociente vai ser quantas voltas esse arco deu. Tá? Então, se você dividir 480 por 360, sobra 1, não é isso? Aí você multiplica, uma divisão normal, né? Vem para cá o 360, para ser subtraído. E aí que vai sobrar um resto. Isso aqui, ó, 120 graus. Galera, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o 480, ele deu uma volta completa e parou aonde? Parou aqui no 120, ó. Certo? Então, esse arco aqui, ó, o resto dessa divisão, que representa o arco côngruo, ou também chamado de primeira determinação positiva. Ok? Primeira determinação positiva. Então, o arco 480, ele é congruente ao arco de 120 graus. Certo? Então, vamos supor que aqui esse arco AP, ó o que aconteceu. Está aqui, vamos supor que aqui seja o arco de 120 graus. Aí parou bem aqui. Esse aqui é 120 graus. O que o 480 fez? O 480 partiu do ponto A, deu uma volta completa e parou exatamente aqui no ponto P. Ó. Passou aqui 480 graus. Ó. Então, ele tem a mesma extremidade. Então, para efeito de cálculo, tá? Ao invés de você trabalhar com 480, tu trabalha com 120. Porque a gente vai ver mais tarde que ele vai ter o mesmo valor de seno e ele vai ter o mesmo valor de cosseno ou de tangente. Certinho, galera? Então, recapitulando, como é que se faz mesmo para encontrar o côngruo de primeira volta? Ora, você vai simplesmente dividir o arco por 360, né? Isso. E esse quociente aqui vai representar quantas voltas esse arco deu. E o resto da divisão é justamente o arco que é côngruo a ele, que está na mesma extremidade. Né? No caso 480, o que aconteceu? Ele é o 120 graus, mais uma vez 360. Ó. Quer dizer, uma volta que ele deu. Certo? E esse carinha aqui é chamado de primeira determinação positiva. Certinho? Ora, professor, beleza, entendi. Agora, se esse arco for um arco negativo. Professor, o arco negativo, o que acontece? São arcos que vieram para o sentido anti-horário. Tá? Quando você parte do A e vai no sentido anti-horário, ele é positivo. Desculpe, errei. Anti-horário é negativo. Tá? Quando você vai no sentido horário, que é o mesmo sentido do relógio, você tem arcos negativos. Então, os arcos negativos foram aqueles que partiram do A e seguiram o sentido
horário. Beleza? Então, se eu tenho um arco que mede 157 graus, aí vamos ver aqui essa observação. Para os arcos negativos, esses que fizeram sentido horário, para os arcos negativos, esse procedimento nos leva ao côngruo de primeira volta. Daí, basta somarmos 360 para obter a primeira volta positiva. Eu vou transformar aqui um arco que é negativo, um arco de primeira volta positiva. Beleza? Turma, se esse arco ele é até 360, por exemplo, menos 157, tá? Ele está entre 0 e menos 360, o que você faz? Você vai apenas somar 360 graus. Você vai apenas somar 360 graus. Então, o que acontece? Esse valor, menos 157 mais 260, isso aqui vai dar 203 graus. Esse arco de menos 157 e o 203, eles têm a mesma extremidade. Acontece que o 203 veio no sentido anti-horário, que é o positivo, e o menos 157 veio no sentido horário, que é negativo. Mas eles se encontraram no mesmo lugar. Tá? Então, se o teu arco negativo ele vai até menos 360, basta tu acrescentar 360, que você vai encontrar o côngruo a ele na primeira volta positiva. Agora, se ele superar 360, você vai fazer esse procedimento aqui normal. Tá? Então, veja bem, eu vou pegar aqui o 1237 graus e vou dividir ele por 360. Certo? Você pode fazer até mesmo ele desconsiderando que ele é negativo. Pode fazer essa conta aqui normal, certo? Bom, isso aqui vai dar o quê? Acho que dá 3. 360 multiplicado por 3 dá 0. 3 vezes 3, 18. K8 vai 1. Dá 1080, não é isso? Então, vem para cá. Menos 1080. Certo? Beleza, vamos ver quanto é que sobrou aqui. Tá? Aqui vai ficar abaixo 7, né? Aqui fica 13, aqui fica 5, né? Aqui fica 157. Mas acontece que esse 157 é negativo. Aí não vai ser esse valor que vai ser o côngruo a ele. O que você vai fazer? Você vai pegar esse menos 157 e fazer a mesma coisa. Ó. Menos 57 vai somar agora com 360. Certo? Então vai ficar mais 360 graus. Você vai encontrar aqui 203 graus. Tá? Por coincidência, deu o mesmo valor desse aqui. Certo, galerinha? Então, quando você tem aqui, ó, negativo, valor negativo, certo? Se for até menos 360, basta você acrescentar 360. Você vai ter o côngruo de primeira volta positivo. Se superar 360, você faz a divisão normal. Lembra que esse resto é um resto negativo. E aí você pega esse valor e acrescenta 360, faz esse procedimento aqui. Tá? No caso do arco positivo, não precisa. Basta você dividir por 360, o resto é de imediato a sua primeira determinação positiva ou seu côngruo de primeira volta positivo. Certinho? Galera, se você perceber, professor, então, deixa eu ver se eu entendi o que o senhor dizer. Quer dizer que tem infinitos arcos aqui que sejam côngruos a 120 e 460? Existe, turma. Porque veja bem, eu posso ter um outro aqui, esse 480, ele só deu uma volta e parou aqui no ponto P. Mas eu posso ter um arco que dê 2 voltas, um arco que tem 3, que deu 4, que deu aí infinitas voltas e parou no ponto de extremidade P. Então, se eu tenho aqui a primeira determinação positiva, você tem infinitos arcos que são côngruos a ele, que são congruentes a ele, certo? Porque ele pode ser que ele dê mais voltas, certo, turminha? Então, você pode representar esses arcos através de uma forma geral, tá? Existe uma forma geral de você representar
os arcos côngruos. Tá? Como é que é essa forma geral? Essa forma é a seguinte, você tem aqui o beta igual a alfa mais 2K vezes 360, K vezes 360 graus. Essa aqui é uma forma. Alfa, já explicar o que é cada elemento desse aí, ele pode ser representado assim. Alfa mais K multiplicado por 360. Esse carinha aqui é a primeira determinação positiva. E esse K aqui vai indicar quantas voltas o arco deu. Certo? Ou se você pode também representar isso aqui através do radiano, né? Ela pode ser escrita dessa forma, ou então você pode usar o radiano. Ou seja, esse beta vai ser igual a alfa mais 2kπ, ou K vezes 2π. Porque você sabe também que em radiano, uma volta completa representa 2π em radiano, e uma volta completa representa 360 graus. Certo? Então, existe essa forma geral de representar os arcos côngruos. Tá? Então, vamos analisar o que representa cada elemento dessa fórmula geral aí. Certo, turma? Então, esse beta representa os arcos côngruos. Todos os arcos que são côngruos a um determinado arco. Tá? Geralmente se usa as letras gregas para representar ângulo, né? Que no caso o beta. Esse alfa, galera, é a primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva. Na verdade, ele é o quê? Ele é o côngruo de primeira volta. É o côngruo de primeira volta. Certo? Ah, professor, então quer dizer que nesse exemplo que você fez, esse alfa vai ser o 120? Exatamente. O alfa ele vai de 0 até 360. Ele é da primeira volta. A primeira volta vai de 0 até 360. Então, nesse caso aqui, esse alfa nós chamamos de primeira determinação positiva, é o côngruo de primeira volta. Esse K é uma constante inteira, número inteiro. Ele vai representar quantas voltas esse arco deu. Se esse arco deu 2 voltas, então você multiplica aqui por 2. Tá? Então, esse K ele representa quantas voltas aquele arco deu e parou aqui na primeira determinação positiva. Certo? Então, por exemplo, se eu quiser representar esse meu exemplo aqui que eu fiz com 120 graus, tá? Esses dois exemplos que nós fizemos, como é que eu posso representar todos os arcos que são côngruos a 120 graus? Tá? Então, olha só, posso dizer que esses arcos vão ser beta igual a 120 graus mais K multiplicado por 360. Certo? Se eu quero saber o côngruo a ele de primeira volta, eu multiplico o K aqui por 1. Eu vou saber o cara que deu uma volta e parou no 120. Tá? Se eu quero saber quero saber qual um outro arco que é côngruo a esse de 120. Que deu 3 voltas, eu multiplico o K por 3. Tá? E assim sucessivamente. Esse nosso outro exemplo que nós fizemos hoje, que deu 157, a primeira determinação positiva. Então, vocês veem que beta vai ser igual a 157, mas eu vou usar essa notação aqui, ó, 2K multiplicado por 2π. Interessante que esse cara aqui também fica irradiando, tá, turma? Quando eu for usar essa expressão aqui, é interessante que esse elemento aqui também fique irradiando. Ok, turma? Então, nós vimos hoje, estudamos os arcos côngruos, como determinar os arcos côngruos, porque é sempre importante eu trabalhar com os arcos de primeira volta. Isso é possível ser feito
com os cálculos que a gente viu hoje, ok? Espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.